trás, o grande presidente de valor. Fala galera, aqui é Arifan Júnior, canal Identidade Samba, de volta agora em parceria com a Uniswan. E é isso, tem Coruja no Samba e tem também esse grande mestrão aqui com a gente, professor Lúcio. Tudo bem, galera? Vamos fazer esse programa aí, o Juninho do História e Samba, para falar dessa sociedade brasileira e de tudo mais que a música pode trazer. Isso aí, nessa edição a gente vai falar do Grande Presidente, um samba de padeirinho, lá da Estação Primeira de Mangueira. Gravado em 1956, logo depois da morte do presidente, uma grande homenagem e que traz grandes tópicos da história do Brasil. Coisa linda. Então já que a gente está falando do Grande Presidente, vou cantar esse samba. Vamos O pessoal nós. que está em casa, era assim, ó. Mangueira, padeirinho, 1956. Opa! No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, que mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso Brasil. E na Revolução de 30 ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. Substituto de Washington Luiz. E aí, professor, o que o senhor tem a dizer? A história de Vargas é bem interessante, né? Do nascimento dele no Rio Grande do Sul até ele assumir a presidência, muito a gente desconhece, não porque falta informação, é porque o momento que ele foi presidente foi muito importante. Essa tirada do Washington Luiz tem vários meandros, desde do assassinato de João Pessoa, que dizem as más línguas, se envolvia com a mulher dos outros. Caramba, aí, ó. Até as questões políticas nacionais e a crise da economia cafeeira. Então essa primeira história que o Padeirinho traz pra gente, essa primeira estrofe, ela mostra um pouco da trajetória daquele que é considerado um dos maiores estadistas do Brasil. E sobre a Revolução de 30, professor? E a Revolução de 30 é algo bem interessante. Primeiro, porque a gente precisa definir se foi uma revolução ou golpe. Né? A gente está vivendo 2020, é golpe ou revolução? Olha só. Derrubou ou não derrubou? E há aqueles que vão dizer que foi golpe, que na verdade havia uma estrutura montada, a eleição chegaria e que a Aliança Libertadora, liderada por Vargas, deveria ter esperado a eleição. Outros vão dizer que não, que foi uma revolução, porque o que Vargas fez foi quebrar uma política econômica, uma política de governo, baseada no café, e iniciar o processo de industrialização. Processo esse bem tratado na segunda estrofe. Vamos ver ela aí? Opa, vamos sim aqui, ó. E no ano de 1930 para cá, foi ele o presidente mais popular. Sempre em contato com o povo, construiu o Brasil novo, trabalhando sem cessar. Trabalhou sem cessar, né? Aí entra aquela história do CLT, do regime trabalhista. Como é que tem como é o gancho aí na história com o samba que o senhor traz pra gente? Duas coisas importantes. Primeiro, logo depois da Revolução de 30, ou do golpe de 30, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Vai ser a grande criação do Vargas. Né? Criar um ministério voltado para o trabalhador. Já havia os movimentos de trabalhadores, já haviam greves, já haviam sindicatos antes da Revolução de 30, mas o que ele faz é institucionalizar. Há muitas críticas sobre essa institucionalização, mas é inegável o que ele fez. Pô, interessante a sua explicação, professor. Inclusive, esse trecho do samba fala sobre a CSN, né? Tem esse trecho agora aqui, ó. Como é que é? Como prova em Volta Redonda, a cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado num grande espaço, na sua evolução industrial. Ele fala sobre aí a siderúrgica nacional, né? E esse é o ponto mais controverso do Getúlio Vargas, né? A gente falou anteriormente do Estado Novo. O Estado Novo foi um golpe que ele deu nele mesmo. Ele se aproveita de um plano comunista que ele mandou criar e divulgar, que é o Plano Collor, e aí ele dá um golpe nele mesmo. Né? Os presidentes, o Jânio Quadros depois tentou fazer a mesma coisa, não conseguiu dar um golpe nele mesmo. Dizem por aí que o atual presidente vai tentar, não tem criatividade para conseguir, mas vamos nós. Mas, na questão da industrialização, ele abre o Estado Novo se aproximando do nazifascismo.
do nazismo e do fascismo. E isso é uma coisa que marcou a trajetória de Vargas. O Estado Novo é um Estado fascista, não é um Estado nazista, mas é fascista. Só que ele era alguém que estava antenado. Quando ele percebe que a guerra está indo para um outro caminho e os interesses da Alemanha e da Itália não estão indo no mesmo interesse do Brasil, ele faz um acordo com os Estados Unidos. Ele cede uma base militar em Natal e, em troca, ele pega a tecnologia e os recursos para construir a siderúrgica nacional e outras indústrias. Então, ele que começa a guerra apoiando o nazifascismo, a partir de 1940, muda para o lado dos Estados Unidos, passa a apoiar o lado democrático, mas com o principal interesse, a industrialização, que tinha um outro papel, aumentar a quantidade de trabalho para as cidades do Rio e São Paulo que estavam numa crescente. O crescimento das cidades do Rio e São Paulo era muito grande, muita gente vindo morar na cidade, precisava de mais trabalho. Então, isso é uma coisa que o Vargas fez, ampliar a industrialização, romper um pouco com a agroexportação. E, professor, tem essa parte aqui que ele também fala de Candeias, aqui, ó. Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo do Brasil. A história do petróleo no Brasil é bem interessante, porque pouca gente sabe, a maior parte de petróleo está em alto mar. E o Brasil não tinha essa tecnologia, tentou conseguir essa tecnologia fora e os países não quiseram ceder. Queriam explorar e nos vender o petróleo refinado. Através da ação do Estado, Vargas vai financiar a criação da Petrobras, criada em 1953. 50 anos após, a Petrobras estava no auge do seu lucro. Eu não entendo como é que esses governos atuais querem privatizar algo que está colhendo o filé mignon. Agora que a gente tem a tecnologia, agora que a gente tem um domínio. Atualmente a Petrobras está trabalhando com 30%, 40% da possibilidade. Podíamos ter uma gasolina mais barata. Porque Vargas pensava, petróleo é indústria de base. E essa base pode alavancar o Brasil. Mas o refrão tem algumas coisas interessantes. Ah, o refrão aqui. Vamos lá. Salve o estadista. O estadista. Aí, ó, não podemos deixar passar essa figura também interessante, que foi o Getúlio estadista, né? E considerado um dos maiores do Brasil, porque ele soube negociar com os vários setores da sociedade. Com a Revolução de 30, ele faz um rompimento parcial com a agroindústria, com o café de São Paulo e o açúcar do Nordeste, incentiva a indústria nacional, principalmente ali Rio-São Paulo, onde estava crescendo, mas traz para próximos trabalhadores. Tem histórias hilárias do Getúlio Vargas, de ele chegar estando numa festa e na cozinha e pedir uma cerveja para o garçom tomar uma cerveja junto com o garçom e o garçom sair dizendo por aí, poxa, o presidente bebe com a gente. Ele volta para a festa e toma um uísque junto com os grandes políticos. Ele era um cara que conseguia falar do cara mais pobre, mais simplório, até os maiores políticos, seja do Brasil ou de fora. Por isso que ele é um grande estadista. Um grande mestre, né? Grande estadista. E nesse refrão também ele fala que foi, salve o estadista, idealista. Tem a questão do idealista também, né? O Getúlio idealista. Esse idealismo dele está ligado a uma ideia de economia nacional. Para ele, a economia deveria ser nacional e financiada pelo Estado. A gente teve, ao longo da história do Brasil, alguns sucessores dessa política. João Goulart, o Jango, o Léo Brizola. E aí eu tenho que contar uma tristeza pessoal. Eu, na primeira eleição que votei, acabei não votando no Brizola. Carrego essa marca de não ter votado. Mas que tinha um projeto de Brasil, onde você tinha uma nação forte, industrial, mas também lembrando da agroindústria e do setor de comércio e serviços. E quando nesse refrão, né, que ele fala, como é que é? Idealista e realizador. Realizador. A gente não pode deixar de esquecer que Vargas não fez só a CSN ou a Petrobras. A gente tem a Eletrobras, a gente tem a Siderúrgica Nacional, a gente tem indústria de ferro, o Senai e o Senac são leis da época do Getúlio Vargas, a gente tem reformas na educação, a gente tem a criação do Ministério do Trabalho. Claro que um presidente, ele foi presidente por 15 anos,
começou com um golpe na Revolução de 30, depois uma eleição direta em 34, deu um golpe em si mesmo em 37, afastado pelos Estados Unidos em 45. Em 15 anos ele fez uma revolução no Brasil, daí 30 ser considerada uma revolução. Saiu e o povo quis que voltasse. Em 50 volta eleito. Em 54, sob pressão dessa política brasileira, não sei se é nova, dizem que se matou. E aí a Mangueira, Padeirinho, em 56, fez essa homenagem que a gente merece ouvir inteira. Aqui, ó. No ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, que mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender as causas do nosso Brasil. E na Revolução de 30 ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. E do ano de 1930 para cá, foi ele o presidente mais popular. Sempre em contato com o povo, construiu o Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova, em Volta Redonda, a cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado nos grandes espaços, na sua evolução industrial. Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo do Brasil. Salve o estadista, idealista e realizador, Getúlio Vargas, o grande presidente de valor. Salve Getúlio Vargas. Professor, obrigado por essa construção, por esse bate-papo, por essa aula, por essa troca, por tudo que foi gerado aqui hoje. E é isso. Identidade Samba, Uniswan, grande parceria, professor Lúcio, auxílio luxuoso. Isso aí. Aí tem mais. Se você quiser saber mais, tem vários livros sobre Vargas. Recomendo 2. A Invenção do Trabalhismo, da Ângela de Castro Gomes, uma grande pesquisadora brasileira, e o volume 4 da série História da Vida Privada no Brasil. Tem um livro, um capítulo, escrito também pela própria Ângela, que ela traça uma história desse populismo. É de muito valor. Todo brasileiro deveria ler. A Invenção do Trabalhismo, da Ângela de Castro Gomes, e o volume 4 do História Privada do Brasil. Galera, a gente vai deixar aqui embaixo o link desse samba nas plataformas digitais.